Falando agora de fluxograma, qual será a diferença, né, de um organograma para um fluxograma? Para que serve um fluxograma? Então, o fluxograma também é uma representação visual, mas agora não mais de uma estrutura formal de uma instituição e de quem manda em quem. Agora o objetivo é você representar um trabalho, uma atividade, um processo, como ele funciona, quem está envolvido, e por isso que eu coloquei essa charge aqui, né? Ó, precisa dizer isso mesmo? Sim. Não. Então a gente vai trabalhando como se fosse um guideline, um guia, né? A gente conhece muito o fluxograma para o atendimento de patologias. A gente tem fluxograma que a gente chama de guideline, de hipertensão, de diabetes, de parada cardiorrespiratória. Então, esse aqui vocês conhecem bem. Tá? Então, ele está relacionado ao tipo de operação, ele representa o sentido do fluxo, que são as tomadas de decisões que você tem que ter a partir dos questionamentos. Ele apresenta unidades organizacionais, então, onde você tem que ter ações, e ele vai ter todo no desenho total, todo o volume de operações que tem que ser efetuadas com relação àquela temática. Ele pode ser de dois tipos, descritivo ou parcial e sintético. O descritivo é aquele que é bem detalhado, visualiza todas as etapas, as pessoas, os setores, as atividades, e aquele que é mais sintético, que é para você bater o olho e ter uma ideia básica de como tem que ser o fluxo daquela determinada rotina, daquele determinado processo. Eu coloquei aqui também um desenhinho para vocês verem que a gente trabalha, gente, que é só uma brincadeira, tá? Mas para vocês entenderem que a gente trabalha com figuras geométricas para poder representar o fluxograma. O organograma, ele não tem uma orientação muito precisa com relação a que figura que a gente usa. Geralmente a gente usa ali a vertical, horizontal, tracejada e retângulo para colocar os cargos, né? No fluxograma, não. No fluxograma, a gente tem algumas figuras geométricas que a gente tem que trabalhar aí para poder representar as coisas. E eu coloquei aqui para vocês, para a gente poder seguir essas figuras geométricas. Então, a gente tem representação de documento, de emissão de documento, quando são vários documentos, processo, preparação, decisão, atraso, seta, armazenamento, arquivamento, conector, início e fim. A gente sempre começa um fluxograma com essa figura aqui, de início e de fim. E aí depois a gente, toda vez que tiver que tomar uma decisão, por exemplo, a paciente deu entrada no pronto-socorro com dor abdominal. Vamos pensar no Covid, vai. Paciente deu entrada no pronto-socorro com febre, diarreia, falta de ar. Bom, essas situações. Aí vamos pensar na questão da falta de ar. Saturou mais que 95%? Sim, tal conduta. Não, tal conduta. Então, para essa pergunta que exige uma tomada de decisão, a gente usa essa figura. E a seta vai indicar o fluxo que você deve seguir. Não, medicar e encaminhar para casa com orientação. Sim, internar e aí vai, né? Então, é importante para a gente poder entender o que está sendo designado no fluxograma. Então, por isso que a gente usa todas essas figuras aqui. A gente não precisa usar todas elas em todos os desenhos, tá? Mas elas estão aí à disposição e vocês terão aí um fluxo para fazer com essas figuras à disposição. O fluxograma pode ser descritivo, como eu falei para vocês, que é aquele bem detalhadinho, pode ser sintético, que é esse bem enxutinho, mas que não deixa de dar informação, e pode ser vertical, esse aqui também é diferentinho, e a gente vai pintando, né, a figura de linguagem que é e colocando aqui a descrição dos passos. Esse é um pouquinho mais difícil de entender, tá? Tem muitas vantagens, gente, principalmente de entender um processo. A gente já estudou gestão de processo, a gente sabe que a gente tem que entender como é que as coisas funcionam. Então, o fluxograma é um desenho que permite que a gente entenda. Coloquei mais algumas coisas aqui relativas à vantagem. Descreve qualquer tipo de rotina, reduz quantidade de interpretação, facilita a leitura de rotina e processo, permite comparar na hora para resolver problema. E qual a desvantagem? Na verdade, você pode ter uma padronização de símbolo, e às vezes muda um pouquinho, você não entende muito bem o que quer dizer aquele símbolo, simplesmente porque não está padronizado, né? Às vezes também as pessoas acham que só usando o fluxograma é passível de todo mundo entender o que ela quer dizer. Não.
um fluxograma demanda uma explicação escrita, né? Óbvio que quando a tua população conhece aquele fluxograma, ela só olha o fluxograma, mas quando ela não consegue, demanda uma explicação escrita. Ele não detalha tudo que tem que ser feito, então por isso a gente vai considerar isso como um problema, tá? Bom, dicas para vocês. Fazer um rascunho geral, passa limpo, olha, se puder, dá para um juiz dar uma olhadinha para ver se tá dando para entender, né? Acho que é legal também. Sempre procure abordar um fluxograma dando a entrada e a saída, ou seja, o começo, meio, fim. Então, terminar a rotina, terminar o processo. Veja os detalhes, se você está colocando todas as figuras, se está passando por todas as etapas e, de preferência, usar símbolo próprio. Se for preciso, usa a legenda também, cor, a gente trabalha dessa maneira para ficar bem facinho de entender. Eu deixei para vocês aqui um referencial, para quem quiser dar uma olhadinha, buscar entender um pouco mais. E aí, eu queria aqui fazer uma pergunta para vocês, já trabalhando um fluxograma, né? Então, sobre a aula, tem uma pergunta. Entenderam? Aqui vai ser a minha decisão, veja lá. Sim, vá fazer a avaliação e tire nota 10. Não, volte a assistir a aula novamente, tá bom? Então, aqui tem um exemplinho para vocês e o casinho que vocês vão ter que resolver como tarefa avaliativa da semana é: gestante chegou na UBS com suspeita de gravidez. Fez teste rápido. Se estiver grávida, vai iniciar o pré-natal. Se não estiver grávida, vai repetir o teste rápido em 15 dias. Se não estiver grávida, está dispensada. Estando grávida, vai iniciar o pré-natal. Elabore o fluxograma. Quero só ver, hein? Pessoal, espero vocês no chat para conversar e muito obrigada aí pela atenção de vocês. Até a próxima.